Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. O assunto do dia hoje, o relator e ministro Alexandre de Moraes disse que não há dúvida sobre a tentativa de golpe. Vamos ver agora um resumo do voto dele e do que ele disse no julgamento de hoje. Durante a apresentação de seu voto, o ministro Alexandre de Moraes tratou de uma série de temas jurídicos levantados ao longo do processo sobre a trama golpista. Moraes também votou pela validação da delação de Mauro Cid, que firmou acordo com os investigadores em 2023. A colaboração de Cid foi atacada pelas defesas nas sustentações da semana passada. Os entendimentos do ministro divergem das estratégias de defesa aplicadas para tentar buscar a absolvição ou a redução da pena em caso de condenação. Moraes afirmou que a organização criminosa realizou atos para a ruptura da democracia. Do dia 30 ao dia 9 de novembro, o grupo criminoso, a organização criminosa, em virtude da derrota nas eleições, a organização criminosa incita pelas redes sociais, utilizando o seu modus operandi tradicional, milhares de pessoas, incita e financia para obstruir as rodovias. Essa obstrução ocorre no dia 31 de outubro. No dia 9, onde veio o relatório das Forças Armadas, mas a organização criminosa agora voltava a tentar anular as eleições, impedir a sequência do pleito, não só a partir da divulgação, mas com diplomação, com posse, e não poderia, por óbvio, aceitar que no dia 9 de novembro as próprias Forças Armadas atestassem a lisura das eleições. Então, o que foi feito? O réu Jair Messias Bolsonaro determinou ao réu Paulo Sérgio Nogueira que emitisse uma nota. Uma das mais esdrúxulas notas, vergonhosas notas que o ministro da Defesa do Brasil pode ter emitido. O relatório é claro, mas por determinação do líder da organização criminosa, para manter não só a obstrução, que já começava a ser retirada e já tinha sido retirada, mas os acampamentos ilegais na frente dos comandos dos quartéis do Exército, precisava manter o discurso de que houve fraude nas eleições. Então, o que diz? Não a comissão que fez o relatório, o que diz o réu Paulo Sérgio? Olha, a equipe de técnicos militares de fiscalização, ela não achou nada. Mas não dá para dizer que, de repente, possa achar alguma coisa. Vergonhosa a conduta. Seria só vergonhosa se não fosse criminosa, em unidade de desígnios com toda a organização criminosa, para manter o discurso de fraude às eleições, para manter o discurso que o presidente e vice-presidentes eleitos não tomariam posse, não subiriam a rampa. Aqui fica claro o alinhamento entre Jair Bolsonaro e, novamente, claro o alinhamento entre Jair Bolsonaro e Paulo Sérgio de Oliveira. Olha, e o Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar por que algumas farmácias do Rio de Janeiro estão exigindo o CPF dos clientes para conceder descontos. Quem vai trazer os detalhes é o Joedson Santos. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar por que algumas farmácias exigem o CPF dos clientes para conceder descontos e como essas redes podem usar os dados coletados. Na tarde da última segunda-feira, uma audiência pública discutiu o tema com a participação de representantes das farmácias, do PROCON, da Secretaria Nacional do Consumidor e da Autoridade de Proteção de Dados. Em julho, a Prefeitura do Rio publicou uma resolução no Diário Oficial do município com diretrizes para o uso de dados nesses casos.
lojas. O decreto passou a valer 60 dias após a publicação, no início deste mês. De acordo com o texto, farmácias e drogarias não podem exigir dados pessoais para consulta de preços, de medicamentos e outros produtos com ou sem desconto. Oferecer desconto mediante o fornecimento do número do CPF e condicionar o fornecimento de dados pessoais para a compra do produto, o que caracteriza a prática abusiva. A Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação contra a Prefeitura para suspender a resolução municipal. As farmácias que descumprirem a resolução podem ser multadas. O presidente da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, disse que o CPF é importante para entender os hábitos do consumidor e fidelizar o cliente, e também para melhorar o abastecimento das lojas. Olha, e para você que nos assiste saber seus direitos e também a importância de proteger os dados pessoais, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Dr. Dori Bucô, ele que é advogado especialista em direito do consumidor, nosso parceiro também. Boa tarde, doutor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado a todos. Doutor, primeiro então eu peço para que você explique, seja didático aí com o nosso público e as pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Qual é a importância do CPF e dos dados pessoais? Por que as empresas querem tanto essas informações? Eu fiz umas anotações, Kleber. De uma maneira resumida, eles querem para ter um cadastro e com esse cadastro, dentro da parte legal, da parte positiva, farmácia, por exemplo, é para controlar o uso e as vendas desses medicamentos de controle especial, por exemplo, como também de controle de estoque. O que não pode, Kleber e todos que estejam nos ouvindo, é você exigir para poder oferecer ou desconto ou dar o preço. Não pode. Isso não é obrigação. A Lei Geral de Proteção de Dados já determina que o dado da pessoa só é fornecido com a aprovação e o interesse dela. Então, você não pode fazer o quê? Eu vou vender, mas você precisa me dar o CPF. Isso não tem na legislação, isso não existe. Por isso que o Ministério Público Federal está investigando. Correto. Então é bom, importante esse ponto que você citou, fazer uma espécie de barganha, dar um desconto ou uma vantagem qualquer em troca do CPF. É ilegal? O Rio de Janeiro, por exemplo, aí a gente viu, proibiu essa prática com uma lei municipal. Você pode fazer campanhas, promoções, descontos, ofertas, mas você não pode condicionar que a pessoa passe seus dados pessoais para que isso aconteça. Quer dizer, não tem nada uma coisa com outra. A empresa pode fazer isso, está no Código de Defesa do Consumidor, nas ofertas, nos artigos 35 e por aí afora. O que não pode é fazer uma prática abusiva. O que é isso? Já está no 39. Exigir do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva ou aproveitar da sua idade, do seu conhecimento, da sua condição social para impingir um produto ou um serviço. Quer dizer, você me dá o CPF, senão eu não vou te vender. Então, isso não existe na legislação. Pode você apresentar se você assim tiver interesse. Mas cuidado com isso, porque tem que ter uma chamada o quê? Uma campanha de compartilhamento de dados muito segura. Os dados têm que estar protegidos. A LGPD, ela está aí funcionando. Tem as multas, pode chegar até 50 milhões de reais, dependendo do faturamento da empresa. Então, não é possível você fazer isso. Doutor, eu quero colocar outro exemplo para você, até que eu mesmo vivi na prática. Numa loja de roupas, eu fui comprar uma roupa e foi pedido o CPF como garantia de troca, para que houvesse uma identificação do cliente e pudesse ser feita uma troca caso necessário. Nessa situação, é possível? Vamos lá, então vamos dizer o seguinte: você, Kleber, vai comprar e não é para você, é para presentear alguém. Então, você tem que passar os seus documentos pessoais para comprar uma roupa que você vai dar de presente, que se porventura não servir para essa pessoa, ela vai voltar na loja com a nota fiscal no seu nome. Não precisa ter o CPF, você pode muito bem fazer a anotação da compra na data
querendo colocar o nome da pessoa é uma coisa, agora passar todos os documentos para uma finalidade de troca, isso não é assim que funciona essas coisas, não. Excelente explicação, doutor. E para finalizar, como o consumidor, então, deve fazer para denunciar? Caso ele se depare com essa situação, não concorde, qual é o procedimento que ele deve adotar? Nós temos os PROCONs nos municípios, nós temos a chamada Autoridade Nacional da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos o Ministério Público, nós temos associações de defesa do direito do consumidor, nós temos instituições como o IDEC, como o Reclame Aqui, nós temos diversos organismos que podem lhe ajudar. O que não pode é você ficar sem orientação. E parabéns para a RIT TV, que está mais uma vez fazendo esses esclarecimentos importantíssimos. Agradecemos, doutor? Essa prestação de serviço muito importante para as pessoas. Nós acabamos de conversar com o doutor Dori Bucô, ele que é advogado especialista em direito do consumidor e, claro, sempre participa aqui brilhantemente, dando uma ajuda para o nosso telespectador. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Bom, vamos mudar de assunto então e fazer nosso giro de repórteres pelo país. Olha só, uma pesquisa mostra que as pessoas estão procurando mais canetas de emagrecimento do que, realizando cirurgias bariátricas. O número de cirurgias tem caído, enquanto as canetas estão sendo mais vendidas. Quem vai contar os detalhes dessa história é o Alexandre Cardoso. A popularização das canetas emagrecedoras levantou dúvidas sobre outros tratamentos mais tradicionais para o tratamento da obesidade, como a cirurgia bariátrica. Especialistas apontam que os dois tratamentos não são rivais e cada vez mais estão sendo usados em conjunto. Uma pesquisa americana mostrou que entre 2022 e 2023, o número de prescrições das canetas emagrecedoras mais que dobrou, enquanto a realização de cirurgias bariátricas caiu cerca de 25% no mesmo período. Mas especialistas no tratamento da obesidade afirmam que a cirurgia bariátrica continua sendo a melhor opção para casos graves, por ser um procedimento efetivo que reduz as complicações da doença. São considerados diversos dados clínicos para decidir o melhor tratamento para cada paciente, como o tempo de diagnóstico, tratamentos realizados, alimentação, práticas de exercícios, situação hormonal e outras complicações. Segundo os médicos, o tratamento da obesidade é uma escada, em que o primeiro degrau é a mudança no estilo de vida, o segundo, os remédios e o último, a cirurgia. Dependendo do grau de obesidade e das complicações, é preciso ir subindo os degraus. E quem já está gravemente doente vai direto para o último. Tem sido cada vez mais comum o uso de canetas antes e depois das cirurgias, principalmente para casos de reganho de peso. E já existem estudos que comprovam a segurança da combinação das duas abordagens. Independente do procedimento, o acompanhamento médico é indispensável. E olha só, no Mato Grosso do Sul, foi registrado o primeiro caso suspeito de sarampo. A paciente é uma menina de apenas 8 meses de vida e ela mora na fronteira com o Paraguai e não recebeu a vacina contra a doença. Vamos ver os detalhes agora com a Elisa Lorini. A bebê de 8 meses de idade mora na cidade brasileira de Punta Porã, que é gêmea da paraguaia Pedro Juan Cabaleiro. De acordo com dados levantados pela Secretaria Municipal de Saúde, a mãe da menina teve contato com uma familiar que recebeu uma visita recente de uma estudante de Santa Rosa, que é distrito do departamento de São Pedro, primeiro estado paraguaio a registrar casos de sarampo este ano. Com 4 casos
casos confirmados, a região fez o país vizinho entrar em alerta epidemiológico. Os pais da bebê que podem estar com a doença no Brasil não eram vacinados contra a doença e a menina também não recebeu a dose 0 do imunizante, que passou a ser aplicado no mês passado para crianças entre 6 e 11 meses de idade. A menina não apresenta sintomas graves e se recupera em casa. Na brinquedoteca que ela frequentava, foi feita uma ação de bloqueio e os pais tomaram a vacina. A Secretaria de Saúde de Ponta Porã também fez contato com as autoridades paraguaias para monitorar a estudante que visitou a cidade brasileira, já que uma pessoa infectada pode transmitir para até 17 não vacinados. E os sintomas demoram até 4 dias para aparecer. Esse caso registrado em Ponta Porã é o primeiro suspeito de sarampo investigado em Mato Grosso do Sul este ano. O estado está em uma das regiões críticas devido ao risco de reintrodução do vírus do sarampo no Brasil pelas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia. O Brasil reconquistou o status de livre da doença em novembro do ano passado, depois de perder a certificação em 2019. A baixa cobertura vacinal, incentivada por movimentos anti-vacina, tem levado a surtos da doença pelo mundo. No Brasil, foram 23 casos confirmados este ano até agora, no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Tocantins. Os casos são considerados importados, já que os afetados têm históricos de viagem internacional. Olha, vamos para Santa Catarina agora, onde uma influenciadora de Santa Catarina, ela perdeu o lábio após fazer um procedimento estético e agora acaba de realizar a 5ª cirurgia para tentar reparar o problema. E a Michele Veiga vai contar essa história. A corrida pela beleza pode causar muitos prejuízos e danos à saúde. Foi o que aconteceu com a Mariana Michelini, que ao tentar injetar uma substância nos lábios para deixar eles mais grossos, acabou sendo aí agredida, pois foi injetado na localidade PMMA. Essa que é uma substância aí totalmente tóxica e que acabou deformando e fazendo com que ela até perdesse parte do lábio. Agora ela vai passar pela 5ª cirurgia de reconstrução através de um projeto chamado Projeto Leozinho, que acontece numa cidade do sul de Santa Catarina, na região de Araranguá. Lá o médico Raulino Brasil, ele tem esse projeto, pois é uma promessa que ele fez quando um dos filhos passou por um perigo de vida e acabou aí instituindo que através dessas cirurgias ele ia ajudar pessoas que têm deformidades na face. Esse projeto já ajudou crianças e adolescentes de todo o Brasil. Apenas o doutor, o médico, faz a cirurgia e os custos dela são todos pagos por ele. Mas em algumas ocasiões, são pedidas ajudas para transporte, para custeio, inclusive de passagens de crianças que vêm de localidades muito longínquas. Então, acabam aí órgãos públicos ajudando nesse custeio para que as crianças cheguem ou em Florianópolis, onde que é uma das sedes do projeto, ou então em Araranguá, onde é a sede oficial aqui no extremo sul catarinense. Então, portanto, a influencer vai passar pela essa 5ª cirurgia de reconstrução, ela já está quase com o rosto entrando em conformidade, mas fica o alerta. Quando for fazer aí procedimentos estéticos, confirmar se o profissional é capacitado, se está tudo organizado, regulamentado, se tem outras pessoas que já fizeram procedimento com eles para que não aconteça esse tipo de situação. No caso da Mariane, ela perdeu parte do lábio por necrose, pois essa substância é totalmente tóxica, o que acabou deformando e acabou uma parte da vida dessa jovem aqui de Santa Catarina. Mas agora, graças ao projeto Leozinho e toda a repercussão do caso, ela começa a ganhar uma nova vida.
Olha, agora nós vamos mostrar imagens ao vivo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi retomado agora há pouco, após uma pausa de 1 hora. A sessão desta terça-feira começou por volta das 9 horas da manhã e, diferente da semana passada, nenhum dos réus compareceu ao julgamento. O primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes, que votou a favor da condenação de Bolsonaro e outros 7 réus que são acusados de tentativa de golpe de Estado. Na sequência, votam o ministro Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por último, o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. E agora, então, nós vamos ouvir um pouco do ministro Flávio Dino. Depois, a única coisa que, como brasileiro, espero que as críticas sejam lastreadas nos autos. Não haja transformação de um julgamento técnico, um artefato midiático a mais de mera luta política, repito, externa ao Supremo. E a história do Supremo mostra isso. O Supremo já julgou políticos de todas as posições partidárias e ideológicas. Outro dia, julgou Mensalão. Tá aí, então, a gente viu aí um trecho do julgamento no nosso jornalismo dinâmico. Aqui a RIT mostra a notícia enquanto ela acontece. Bom, vamos mudar de assunto agora, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação RIT. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa tarde, Bruno. Vamos começar falando de futebol brasileiro, né, Bruno? Porque tem time carioca que pode ficar bilionário, é isso mesmo, Bruno? Isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. O Fluminense recebeu uma proposta de SAF e só o valor dos 2 primeiros anos é de 500 milhões de reais. No longo prazo, esse valor pode ultrapassar os 6 bilhões de reais. O Fluminense apresentou ao Conselho Deliberativo do clube a proposta que recebeu da Lazuli Partners e LZ Sports para a aquisição de uma futura SAF tricolor. A empresa propõe adquirir 65% da SAF do clube. O aporte inicial será de 500 milhões de reais nos 2 primeiros anos, além de assumir o total da dívida de 871 milhões de reais. No contrato estaria prevista a obrigatoriedade de um investimento de 6 bilhões e 4 bilhões de reais em um período de 10 anos. Em caso de aprovação por conselheiros e sócios, a empresa será acionista da Fluminense SAF, com a associação permanecendo com a parte menor. A divisão será definida pelo tamanho da dívida no momento em que for feita a aquisição. A futura SAF assumirá o futebol masculino, o feminino, as categorias de base e o futsal. Nessa divisão, o Flu continua com a sede de Laranjeiras e outros imóveis. Neste caso, está previsto um acordo de uso das locações. Todas as propostas passarão por votações entre conselheiros e sócios do clube. A previsão é que a conclusão de todo o processo, em caso de aprovação, ocorra entre dezembro e fevereiro do ano que vem. E, Bruno, ainda falando sobre os times cariocas, o Flamengo, que é conhecido, né, por ter a maior torcida do Brasil, agora lançou uma campanha nas redes sociais pedindo um reconhecimento na ONU, a Organização das Nações Unidas. Que história é essa, Bruno? Pois é, Kleber, o rubro-negro solicitou à ONU que a nação rubro-negra seja reconhecida como a primeira nação simbólico-cultural. E já tem até uma petição digital que a torcida pode assinar para participar também. Vamos conferir. O Flamengo lançou uma campanha para pedir à Organização das Nações Unidas, a ONU, que reconheça oficialmente a nação rubro-negra, como são chamados os torcedores do Flamengo, como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. O anúncio foi feito por meio de pronunciamento oficial de Zico, ídolo do Flamengo. No vídeo, ele destaca números relacionados ao alcance dos torcedores do time. E faço isso porque o Flamengo não é apenas um time de futebol ou uma potência esportiva. O Flamengo é uma nação. Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa gerações. Por isso, venho em nome da nação rubro-negra declarar a intenção oficial do Flamengo em ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas
como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. Sim, a nação quer ser reconhecida oficialmente como uma nação. O Flamengo afirma que a ideia de ter sua torcida como a primeira nação simbólico-cultural é para representar a força cultural, social e emocional do clube dentro e fora do Brasil. Por mais que o reconhecimento por parte da ONU tenha caráter simbólico, a equipe acredita que seria uma validação internacional sobre seus torcedores. A torcida poderá participar diretamente da causa, assinando a petição digital. Para isso, basta ir no link petição.flamengo.com.br. Bruno, vamos falar agora de seleção brasileira que entra em campo hoje pelo último jogo das eliminatórias e não vai ter vida fácil, não é, Bruno? Exatamente. O Brasil já está com tudo resolvido para a Copa do Mundo do ano que vem. Já a Bolívia precisa vencer de qualquer jeito para ter a chance de ir para a repescagem. Bolívia e Brasil se enfrentam nesta terça-feira, às 20h30, no estádio de El Alto, na Bolívia, pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os bolivianos chegam pressionados, precisando vencer de qualquer jeito para tentar uma vaga na repescagem. Mas para isso acontecer, a Venezuela, que está a 1 ponto na frente, tem que perder ou empatar o seu confronto com a Colômbia, que acontece no mesmo horário. Já o Brasil apenas cumpre tabela. Classificado para a Copa do Mundo do ano que vem, a seleção brasileira ocupa a 2ª posição da tabela e não consegue mais alcançar a liderança, que tem a Argentina isolada. O último confronto entre as duas equipes foi em setembro de 2023, no primeiro turno das eliminatórias. A partida aconteceu no Mangueirão, no Pará. Na ocasião, o Brasil goleou por 5-1 os bolivianos, com 2 gols de Neymar, 2 de Rodrigo e 1 do Rafinha. Na beira do gramado, comandando a seleção brasileira, Fernando Diniz ainda era o técnico. Dos 11 que iniciaram a partida no primeiro turno, apenas Bruno Guimarães deve estar entre os titulares novamente nesta noite. Bom, então é isso, Kleber, eu fico por aqui. Uma ótima tarde a você e a todos que nos assistem e até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.